Pessoal, eu trouxe aqui uma integral para vocês resolverem. Quer dizer, se vocês quiserem tentar resolver. Se você quer tentar resolver, então pausa o vídeo agora, antes que eu dê spoiler sobre a integral. Olha só, essa integral é bastante pesada. É uma integral também que eu não resolvi. Tem um camarada aí que resolveu, depois eu digo quem foi. E essa é uma função importantíssima na matemática e também na estatística. Essa aqui é a chamada curva normal ou curva de Gauss. E o cálculo dessa integral aqui você vai encontrar normalmente nos livros de estatística de curso superior. Livros de cálculo às vezes tem, mas é que a técnica utilizada aqui utiliza cálculo de duas variáveis, tá? Você tem que usar a integral dupla para resolver isso aqui. Certo? E o camarada que resolveu isso aqui foi o próprio Gauss. Então eu não vou me meter a besta de tentar resolver um troço difícil que o Gauss resolveu. Inclusive os professores de cálculo, quando dão essa aula aqui, eles não dão tempo para o aluno resolver. Eles colocam lá e mostram a resolução. Tá, então vamos ver isso aqui. Olha só, você sabe que dá para resolver vários tipos de integral usando substituições, né? A gente chama isso de técnica de integração. Só que se você usar qualquer substituição que você inventar aqui, você não vai ficar com uma integral mais simples, mais fácil de calcular. A gente vai ter que usar aqui tipo uma bruxaria, tá? E realmente o Gauss é um bruxo da matemática. Então olha só, a gente tem aqui que calcular a integral de menos infinito a mais infinito dessa função. Ou seja, a área sob esse gráfico aí. Bom, e como não dá para resolver isso aqui usando o cálculo de uma variável, o Gauss fez o seguinte. Ele chamou essa integral de I. Veja bem, essa integral aqui, ela não vai ser uma função de x, é uma integral definida. Isso aqui vai dar um número, que é exatamente a área sob o gráfico. Então ele chamou essa integral de I aqui e fez o seguinte. Calculou quanto é que vale I ao quadrado. I vezes I. I vezes I é essa integral vezes ela mesma. Tá, então, I ao quadrado é essa integral vezes ela mesma. Agora, olhando para essa expressão aqui, olha só, o que é isso aqui? É uma integral definida. Foi feita aqui uma integração na variável x e depois foram colocados os limites de integração, menos infinito e mais infinito. É uma integral imprópria, né? Aqui é a mesma coisa. Agora você sabe que a letra que é usada no integral, ela não é uma letra obrigatória, né? Você podia usar qualquer letra aqui. Por exemplo, você podia fazer a integral de e elevado a menos y2 dy. E aí você vai fazer o y variar de menos infinito a infinito. Você podia chamar essa letra aqui de qualquer coisa, de z, de alfa, de teta, qualquer letra que você quiser. Eu vou chamar de y. Então, isso aqui vai ficar integral de menos infinito a mais infinito. Essa aqui eu vou deixar com x mesmo, e elevado a menos x2 dx. E essa aqui eu vou colocar com y. Quer dizer, eu introduzi aqui uma complicação desnecessária, né? Eu estava feliz ali com uma variável só, agora eu já estou com uma expressão com duas variáveis. Isso aqui está caminhando para virar uma integral dupla já já. E olha só. Como essa integral aqui está sendo feita em relação a x e essa aqui em relação a y, quer dizer que essa expressão é uma constante. Você sabe que quando você tem numa integral duas constantes sendo multiplicadas, você pode tirar constantes para fora da integral. Mas aqui a gente vai fazer o inverso, a gente vai pegar isso aqui e colocar para dentro dessa integral. Já que isso aqui é uma constante, ela vai poder então entrar ou sair da integral. Então essa expressão vai ficar assim. Então coloco isso aqui para dentro dessa integral, vai ficar essa primeira integral, da segunda integral, e isso aqui vai ficar multiplicando isso, vai ficar e elevado a menos x2 vezes e elevado a menos y2 dx dy. Ou dy dx, tanto faz, né? Quer dizer, virou aqui uma integral dupla.
onde você está fazendo o x variar de menos infinito a mais infinito e o y também. E finalmente a gente pode reescrever essa expressão, juntando aqui essas duas exponenciais, vai ficar assim. Ficou desse jeito. Uma integral dupla, você está integrando em relação a x e a y e colocando aqui os limites de integração, e essa é a tua função de duas variáveis que você está integrando. Vamos ver agora como é que ficaria representado o gráfico dessa função. E a gente vai ver também que a representação dessa integral aqui vai ser um volume. Essa função de duas variáveis, ela tem um gráfico que é uma superfície, e essa integral aqui representa o volume sob o gráfico dessa superfície. Então o que nós fizemos aqui foi transformar um problema de uma variável x num problema de duas variáveis, x e y. Ou seja, podemos dizer que a função que a gente está integrando é uma função de duas variáveis. O gráfico dessa função é uma superfície no espaço x, y, z. Quer dizer, o z é função de x e y. Então, olha só, esses dois valores aqui. Aqui nós temos as variáveis x e y. X e y estão variando. Aqui a gente está fazendo x e y variarem em torno de uma circunferência. E observe que para cada valor de x e valor de y, você vai ter aqui uma distância até a origem do ponto P qualquer da curva, até a origem, que você pode calcular aqui como sendo um triângulo retângulo, né? Pode fazer um Pitágoras aqui. Essa distância aqui, r, ela vale a raiz quadrada de x2 mais y2. Temos aqui um retângulo de lados x e x, y e y. Essa medida aqui, r, é dada pelo teorema de Pitágoras. Quer dizer, r ao quadrado é igual a x2 mais y2. E o que a gente está querendo agora é calcular essa integral que vai ser igual ao volume, o volume sob o gráfico dessa superfície. A gente está vendo ela aqui. Aqui a gente está olhando de baixo, né? E aqui a gente está olhando de cima. Tá, e como é que a gente pode calcular essa integral? Muito simples. A gente pode calcular essa integral como sendo um somatório de áreas laterais de cilindros. Olha só. Esse volume todo pode ser considerado como a soma de infinitos volumes de pequenos tubos. Tubos como esses aqui. Eu tenho ali um tubo bem fininho. Aqui vai aumentando o raio desse tubo. Então, como é que são esses tubos? São tubos que têm o raio igual a R, levando em conta que R ao quadrado é igual a x2 mais y2. Então, o raio desse tubo é R. Quanto que vale essa espessura aqui? Essa espessura é dr. Porque a base desse pequeno tubo, bem fininho, né, é uma coroa circular que tem o raio interno valendo R e o raio externo valendo R mais dr. Então, essa medida aqui vale dr. Então, a área da base de cada um desses tubos vai ser 2πr, que é isso tudo, vezes dr. Então, a área da base é a área de uma coroa circular com essa largura infinitesimal dr. Então, vale 2πr, que é esse comprimento, vezes dr. Agora, para a gente saber o volume desse pequeno tubo, a gente vai multiplicar essa área da base pela altura. E quanto que é a altura? A altura é o valor da função, é e elevado a menos x2 menos y2, ou seja, e elevado a menos r2. Então, o dV, que é a unidade infinitesimal de volume, ela vai valer e elevado a menos r2, que é essa altura, multiplicada pela base. A base vai ser 2πr vezes dr. Então, multiplicando esses elementos, nós temos o elemento de volume dV. E aí nós vamos fazer a integral desse dV desde r igual a zero até r igual a infinito. Com isso, nós vamos conseguir
todo o volume sob a superfície. Tá, então eu entendi que essa integral aqui é igual ao volume e a gente pode calcular esse volume como sendo um somatório de volumes de pequenos tubos. Cada tubo desse tem as seguintes características. Altura. Altura é elevado a menos R2, onde o R ao quadrado vale x2 mais y2. Então, isso aqui é a altura desse tubo. O raio desse tubo aqui é R. R. Sendo que o R vale raiz quadrada de x2 mais y2. E a espessura desse tubo aqui é dr. É a diferença entre um R e um R mais dr. Então, o volume elementar, vamos chamar de dV, pode ser calculado desse jeito aqui. O dV é essa área dessa base aqui, que é um círculo de circunferência 2πr, mas tem uma largurazinha aqui dr. Então, isso aqui vai ficar 2πr vezes dr. Isso é a área da base, é uma coroa circular, digamos assim, infinitesimal, né? Porque tem o raio interno R e o raio externo R mais dr. Então a área dessa coroa circular infinitesimal é isso aqui, 2πr vezes dr. E a altura é E elevado a menos R2. E elevado a menos R2. Então isso aqui é o volume incremental, é o dV. Para saber o volume todo sob a curva, é só você pegar isso aqui, ficamos com a função de uma variável só, e aí vamos integrar em relação a quê? Em relação a R, e o R vai variar de 0 a infinito, para a gente pegar a superfície toda. Então, o volume sob a superfície vai ser a integral de 0 a infinito dessa expressão. Vai ficar 2π é constante, aqui é elevado a menos R2, vezes R, vezes dr, que ficou uma integral fácil de resolver. Agora a gente faz U igual a... Vamos fazer U igual a R2? Então isso aqui vai ficar du é igual a 2R vezes dr. Ou seja, esse dr é du sobre 2R. du sobre 2R. Então, eu vou trocar o R2 por U e vou trocar o dr por isso aqui, nessa fórmula. E observe que aqui os limites de integração de 0 a mais infinito, para R, U vai acontecer a mesma coisa. Quando R variar de 0 a infinito, o U também vai variar de 0 a infinito. Então essa integral aqui vai ficar integral de 0 a infinito, 2π. Isso aqui vai ficar E elevado a menos U. E aqui RdR, olha só, RdR, eu vou escrever RdR, R vezes dr. E o dr é isso aqui, du sobre 2R. E aí esse R aqui vai cortar. E vai cortar esse 2 aqui também. E ficou uma coisa bastante simples, né? Então isso aqui ficou π vezes a integral de 0 a infinito de E elevado a menos U du. E elevado a menos U du. E quanto que é essa integral aqui? Então a nossa integral se reduziu a isso aqui. Isso graças a ter aparecido aquele R lá, né? Graças a gente ter feito essa substituição, apareceu esse R aqui. Aí ficou fácil aqui usar o dr. Então essa integral aqui é fácil. Quem é a integral de E elevado a menos U? A integral de E elevado a menos U é E elevado a menos U com um sinal trocado. Então isso aqui vai ficar π E elevado a menos U com sinal trocado. Então vai ficar menos E elevado a menos U. Aí você passa os limites de integração de 0 até infinito. Então isso aqui vai ficar π que multiplica. Aí você vai ficar com
f de infinito menos f de zero. Então, f de infinito vai ficar menos e elevado a menos infinito dá zero. Aí você vai ter aqui ainda um menos e menos de novo, vai virar mais. F de infinito menos f de zero. Como tem um menos aqui, vai ficar mais f de zero. F de zero é e elevado a zero, que dá 1. Então, isso aqui ficou π. O resultado dessa integral é π. Então, quanto que é a integral que a gente tinha que calcular? Olha aqui, lembre-se que a nossa integral era essa. A gente calculou i ao quadrado. Então, isso aqui é o quadrado da nossa integral. Portanto, a integral que a gente queria calcular desde o início, que é a integral de menos infinito até infinito, de e elevado a menos x2 dx, vai ser a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de π. Então, tá aqui na nossa integral, por isso que na fórmula da curva normal aparece lá um coeficiente 1 sobre raiz de π lá no meio da conta, tá? Tem a ver com esse resultado aqui.